Dia 8 de março, além de ser comemorado o Dia da Mulher, é comemorado também o Dia do Rim, órgão responsável pela eliminação de toxinas e substâncias do organismo. E um dado chama a atenção, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Mais de 90 mil brasileiros possuem insuficiência renal crônica e 10 milhões de pessoas apresentam algum grau do problema. Mas você sabe o que significa essa doença? Você conhece quais os fatores que levam o indivíduo a adquirir insuficiência renal? Essas e outras questões serão discutidas no quadro Saúde em Pauta do TV Revista de hoje. E quem vai trazer alguns esclarecimentos é a médica nefrologista Margarida Dutra. Lembrando que você também pode participar com a gente. Faça sua pergunta pelo telefone 0800 071 5250. A ligação é gratuita. Então, doutora Margarida, seja bem-vinda. Boa tarde aqui. Boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade em nome do Hospital Português e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Agora, para falar Margarida, um pouquinho sobre a prevenção da doença renal crônica. Pois é, justamente a doença renal crônica. O que significa, como eu próprio perguntei, o que significa essa doença, doutora Margarida? A doença renal crônica significa a perda da função renal em graus variados. E quando chega, vamos dizer, em torno de 15% apenas da função, o paciente vai precisar de uma terapia renal substitutiva, seja hemodiálise ou transplante. E o que seria essa função renal, né? Bom, então nós temos 2 rins que trabalham maravilhosamente. A gente pode explicar também para a população. Então ele pode ser agredido de várias maneiras, né? As principais causas atualmente, hipertensão, diabetes, embora outras doenças também possam causar, como presença de cálculos, as glomerulonefrites. E então a função desse rim vai sendo comprometido gradativamente. Nós poderíamos classificar em 5 fases, né? A primeira fase, que o paciente ainda tem a função renal normal, mas já tem lesão, já tem, por exemplo, perda de proteína na urina. A segunda fase, se formos falar percentualmente, né, seria em torno da função renal entre 90% a 60%, seria a fase 2. A terceira, entre 60% e 30%, né? Curiosamente, às vezes essas doenças cursam silenciosamente e só vão dar manifestação no estágio 4, quando você tem entre 15% a 30% de função, já pertinho de precisar de uma terapia renal substitutiva. Ou seja, quase com 70% do rim comprometido, né? E esse comprometimento, o que causa no rim, né? As pessoas, o que causa nas pessoas, na saúde do ser humano em si, né, doutora? Quando você tem essa insuficiência renal, né? Bom, nas fases iniciais, muito pouca manifestação. Nas fases mais avançadas, o paciente tem anemia, tem inchação no corpo, né? Pode apresentar falta de ar. E se fizer um exame importante para essa classificação, que é a dosagem da creatinina, essa creatinina vai estar alterada, né? E o alerta da Sociedade Brasileira de Nefrologia é justamente que quantas pessoas são diabéticas e hipertensas, não sabem que essas 2 condições não tratadas adequadamente podem levar ao comprometimento da função do rim, até precisar de uma terapia renal substitutiva. Por que os diabéticos e hipertensos também podem sofrer mais com a insuficiência renal, né, doutora? Certo. Bom, o rim é um órgão, assim, formidável, porque além de eliminar as toxinas do organismo, produz alguns hormônios, por exemplo, a eritropoetina, que vai corrigir a anemia, hormônios importantes para a síntese da vitamina D, e é um enovelado de vasos. Então, diabetes atinge todos os vasos do organismo, hipertensão também. Daí o comprometimento da função renal dessas 2 condições. Agora, para que a gente possa se prevenir dessa doença, o que pode ser feito, né, doutora? Para você poder identificar nesse estágio inicial, já que muitas pessoas, quando descobrem a doença, já descobrem na fase 4. Para que a gente possa identificar essa doença numa fase anterior, como é que pode ser feito, como é que deve ser essa prevenção, doutora Margarida? Bom, a gente tem que pensar logo naquele grupo de risco. Então, quais seriam esses grupos de riscos? Os hipertensos, os diabéticos e seus familiares, né? Parentes de pessoas que fazem diálise, pessoas que já têm problemas renais, como presença de cálculos ou glomerulonefrites. Então, esses pacientes precisam ir ao médico anualmente, né? E essa fase inicial não precisa do nefrologista, pode ser atendido pelo clínico geral, pelo endocrinologista, né? Nos postos de saúde.
E é importante que este médico que esteja lá peça uma creatinina, peça um sumário de urina e uma ultrassonografia de aparelho urinário, né? E em se dando esse diagnóstico, o governo hoje fornece os remédios para diabetes, os hipotensores para tratar a hipertensão arterial. Então é seguir esse tratamento, né? E é muito importante essa alerta, que tem muitos que negligenciam essa parte, né? E quantos pacientes eu vejo, se eu soubesse, eu tinha cuidado melhor da minha hipertensão, da minha diabetes. Agora, fora essas pessoas que estão dentro desse fator de risco, digamos, que são hipertensos e também diabéticos, o que as pessoas podem fazer também, né, em termos de alimentação? Como é que deve se cuidar? Como é que deve se cuidar para que possa não vir a ter essa doença, né, insuficiência renal crônica, digamos? Certo. Bom, são mudanças do estilo de vida, né, que é tão falado hoje, e não vai estar só cuidando do rim, vai estar cuidando também do coração, né? Então, ter uma dieta saudável, evitar sal em excesso, evitar gordura em excesso, prática de exercícios, que é tão importante. Se tem o colesterol elevado, controlar seu colesterol, né? E o controle médico, pelo menos uma visita anual ao médico, é realmente muito importante. É fundamental, né, doutora Exato. Margarida? A obesidade é um problema sério também. É outra coisa também. Porque a obesidade também leva à hipertensão, que também leva à insuficiência renal. Então, o controle do peso é muito importante. Ok, continua aqui com a gente, viu, que a gente ainda vai voltar daqui a pouquinho com a senhora, Tá, sabe por quê? Porque a gente vai, claro, lembrar aí aos nossos telespectadores que você também pode fazer a sua pergunta sobre insuficiência renal crônica. O nosso canal interativo é o telefone 0800 071 5250. Ainda nesta edição, a médica nefrologista Margarida Dutra vai responder as nossas dúvidas. A gente volta a falar de saúde no nosso quadro especial Saúde em Pauta, que hoje fala sobre insuficiência renal crônica. Agora a médica nefrologista Margarida Dutra vai responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Doutora Margarida, o Ramon Alves, da Vasco da Gama, pergunta assim: para aqueles pacientes que tiveram cálculos renais, quais cuidados que eles devem tomar? Bom, existem medidas gerais que tomar bastante líquido, né? Mas a depender do tamanho do cálculo, hoje existe a litotripsia extracorpórea, né, que quebra esse cálculo, mas o mais importante é fazer a avaliação metabólica para saber por que você está formando o cálculo. Nesse particular, no ambulatório Magalhães Neto, da universidade, tem um ambulatório com a doutora Hermecília Melo, que é uma nefrologista especialista nessa área de litíase. É importante que cuide também, porque cálculo vem muito associado com infecção urinária. Vem associado com a infecção urinária e vem também associado com a insuficiência renal. O que causa, na verdade, o cálculo, né, doutora? Só para a gente entender também, né? Para a gente complementar. Tem várias causas metabólicas, né? E a composição desses cálculos é realmente variada. Mas existe tratamento para cada tipo desse, né? E é muito importante essa avaliação metabólica, né? E seguir, assim, todas as orientações. Então, nós temos esse ambulatório aberto à população, ao SUS, lá no ambulatório Magalhães Neto, com a doutora Hermecília. Agora, a Joaima Pates dos Santos, inclusive ela me pediu um abraço, viu, Joaima? Olha só, pessoas com problema renal podem praticar exercícios físicos? É a pergunta da Joaima. Pode, sim. A gente sabe que no final, se o paciente está com anemia importante, ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas nas fases iniciais isso faz parte. E hoje já tem alguns centros de diálise que têm fisioterapeutas, né, para que esses pacientes em diálise pratiquem exercícios. Ok. A depender, claro, de acordo com sua condição. Com a condição também, né? Tem que haver uma adequação de uma conversa também, um diálogo com o médico, Exato, né, doutora? O Tiago Souza, do bairro do Bonfim. Ir pouco ao banheiro pode ser um indício de insuficiência renal crônica? É isso mesmo, né, Tiago? Não necessariamente, né? O rim é um órgão muito inteligente. Então, às vezes você pode até urinar menos porque você está bebendo menos água. E o contrário, você tomar uma boa cervejada, você vai várias vezes. Então, até o rim consegue eliminar as substâncias tóxicas até 400 ml nas 24 horas. Né? Mas a gente recomenda que é importante que tome 1,5 litro a 2 litros todos os dias. Diariamente, né, doutora? Inclusive, falando até na questão da cerveja que a senhora falou, as pessoas que têm a pergunta da Norma Maria, do IAPI, ela faz assim: as pessoas que têm o problema de rins podem tomar cerveja? Olha só, né? Que pergunta. Bom, se não exagerar, eu não vejo problema, né? Se não exagerar, realmente não tem problema.
Mas lembrar que o álcool também traz outras consequências, né? Pois é, né? Justamente. José João da Valéria, gases podem ser indícios de problemas de próstata? Você vê aqui, José João, como é que a gente pode explicar isso, né? Enfim, a Thaís Paula, do bairro da Santa Cruz. Quem não tem diabetes, mas tem caso de alguém na família que tenha, pode também desenvolver o diabetes? Seria incluído como grupo de risco. Então, eu recomendaria essa pessoa fazer uma avaliação. Aliás, o estudo que nós fizemos, pesquisa com aluno nosso, de pacientes diabéticos que faziam diálise, nós estudamos seus familiares e encontramos uma fase bem inicial, que é da microalbuminúria, perda inicial de proteína nesses familiares, e a maioria absolutamente não sabia de nada. Então, ficar atento. Agora, voltando ao caso do José João, essa questão de gases e próstata, tem alguma coisa a ver com insuficiência renal? Não, né, doutora? Não. Tem alguma relação aí nessa situação? O aumento da próstata, vamos dizer, um aumento muito importante, que chega a obstruir os uretérios, são aqueles canaizinhos que trazem a urina do rim para a bexiga. Isso faz avançada de câncer de próstata, pode levar a insuficiência renal obstrutiva e desobstruindo, né, a coisa reverte. Agora, a Cristiana Maria. Muito avançado. Meu pai tem 80 anos e sofre de insuficiência renal. Ele não consegue segurar a urina. Isso pode trazer problema para a bexiga? Aí ele precisa de uma avaliação com o urologista, né? Que à medida que a idade vai avançando, os pacientes têm aumento de próstata e às vezes tem incontinência. A ideia é que ele tem incontinência urinária. Era bom fazer uma avaliação com o urologista, né? Exato. A Ana Suzar, do bairro de São Cristóvão, quem tem infecção urinária constante, pode ser um sinal de algum problema nos rins? É importante a gente falar infecção urinária baixa, que fica só restrita à bexiga, e infecção urinária alta. Então, a infecção urinária baixa é comum na adolescência e depois já na menopausa, né? Quando está restrito só a bexiga, não tem maiores problemas, mas foi infecção alta, com febre, é o que a gente chama de pielonefrite, esse assim precisa ter muito mais cuidado e acompanhamento. Porque se for bilateral, pode levar à insuficiência renal. Mas eu acredito que ela está falando seja só uma cistite. Já o João Paulo, do bairro de Cajazeiras, gente jovem pode ter esse problema? Pode. Insuficiência renal pode atingir todas as faixas de idade. Criança, assim, de 2 anos, precisando de terapia renal substitutiva. Claro que as causas nas crianças e adolescentes são diferentes. É mais uma formação de aparelho urinário, glomerulonefrites crônicas, e acima dos 50, 40, 50 anos, aí vem realmente diabetes e hipertensão. Agora só a última pergunta da Renata Souza, de Macaúbas. Pessoa que bebe pouca água pode ter problema nos rins? Sim, a gente inclusive já falou até sobre isso, né, Renata? Pode sim, é o ideal que justamente se beba água, né, doutora? Pelo menos 2 litros aí durante o dia, diariamente, né? Exato. Agora, um outro assunto, para quem quer mais informações sobre a insuficiência renal crônica, pode participar sim da palestra, que vai ser no dia 8 de março, né? Exato. E fala um pouquinho também do Congresso da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que vai acontecer aqui em Salvador, como é que é? Não, é o seguinte, o Congresso Nacional, no Dia Mundial do Rim, vai estar sendo iluminado para chamar a atenção. Não só o Congresso, como o Cristo Redentor, o Ministério da Saúde, o Viaduto do Chá. Isso no Brasil, porque no mundo inteiro vai ter nefrologista falando sobre a prevenção da doença renal crônica, e isso é uma maneira de chamar a atenção. E que nós já estamos fazendo também aí a nossa parte, né? Com doutora, certeza. Muito obrigado pelas informações, viu? Foi um prazer poder contribuir. E uma boa tarde para a senhora, tá bom? Boa tarde. A gente agradece